Curso de Administração de Sistemas Linux. Aula 1. Introdução ao Linux. Após poucos anos de luta, o Linux tem provado que veio para ficar. Com um crescimento estrondoso em diversas áreas no mundo todo, o Linux tornou-se um dos sistemas operacionais mais competitivos no mercado. Sistemas baseados em Linux como o Android são um dos sinais mais claros do crescimento do Linux e da necessidade em aprendê-lo. Nesta primeira aula, teremos uma breve introdução ao Linux, entenderemos melhor o significado do termo Linux e de algumas de suas características básicas, de modo a estarmos preparados para as aulas práticas. 1. O que é o Linux? Apesar de muito se falar desse sistema gratuito, poucos sabem a princípio o que é o Linux. Para melhor compreender este conceito, precisamos entender o que é um sistema operacional. Em primeiro lugar, o computador possui uma parte física, chamada de hardware. Esta parte física, desde os primórdios da computação, possui apenas a capacidade de interpretar binários, que são uma forma de representar valores numéricos e informações através de zeros e uns. Deste modo, para operar um computador diretamente pelo hardware, era preciso ser um matemático, engenheiro ou algo semelhante. Percebeu-se que muitas rotinas eram repetitivas. Automatizar estas rotinas poderia ser ruim apenas na memória volátil. Assim, sentiu-se a necessidade de criar formas de armazenamento consistente. Nestas formas de armazenamento consistentes, como por exemplo os cartões perfurados, começaram a ser armazenadas algumas rotinas, que foram as formas mais primitivas de software. Conforme o hardware ficou mais complexo, foi vista a necessidade de criar um programa capaz de controlá-lo, comunicando cada um de seus componentes entre si e com outros programas, que executariam sob uma interface de execução. Esse tipo de programa, capaz de comunicar o hardware e o usuário, é chamado de sistema operacional. De forma resumida, podemos dizer que um sistema operacional é um programa de computador que faz a interação entre os demais programas aplicativos e o hardware, parte física da máquina, gerando uma interface operacional entre os programas e o usuário. E o Linux, assim como o Windows, é justamente isso, um sistema operacional, porém com uma característica diferente. O Linux é livre. Ser livre significa que é permitido estudar seu funcionamento, uma vez que seu código-fonte é disponibilizado para livre acesso. Isso significa, entre outras coisas, que o Linux não é apenas um produto, mas uma contribuição para a humanidade, porque todo o seu código de programação está disponível para leitura, de forma que todos podem vir a aprender seu funcionamento, desde que tenham conhecimento da linguagem de programação C. A linguagem de programação C é uma linguagem de alto e baixo nível, de grande sucesso até os dias de hoje. Ela foi motivo de popularização de um outro sistema operacional conhecido como Unix, que falaremos a seguir. Altamente portável, o Linux pode rodar em diversos tipos de dispositivos, desde celulares a computadores de grande porte, obtendo, graças à sua flexibilidade, grande aceitação nos dias de hoje. Portabilidade tornou-se marca registrada do Linux, apesar de não ter sido criado originalmente com esse aspecto. Por ter código aberto, ele pode ser modificado e compilado nos mais diversos tipos de computador. A portabilidade do Linux foi tão interessante que ele hoje é usado nos 10 supercomputadores mais rápidos do mundo e é a base do sistema operacional Android da Google. Linux pode executar nos mais diferentes tipos de arquitetura, como PowerPC, x86, Spark e muitas outras que poderiam consumir todo o tempo desse vídeo para serem explicadas. Agora que você já aprendeu o que é Linux, vamos aprender a história dele? O núcleo Linux foi originalmente escrito por Linus Torvalds, do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Helsinki, Finlândia, com a ajuda de vários programadores voluntários através da Usenet, uma espécie de sistema de listas de discussão existente desde os primórdios da internet.
Linus criou o Linux em 1961. Nascido em 1969, ele iniciou seus estudos da informática aos 11 anos. Seu avô, Leo Valdemar Torvalds, comprou um dos primeiros computadores Commodore em 1980 e pediu ajuda para usá-lo. Linus ficou tão interessado que passou um verão inteiro estudando-o. Com 21 anos, já tinha 5 anos de experiência com a linguagem de programação C. Entrou em contato com o IBM PC na década de 80 e em 1991 comprou um 8386. Uma coisa que levou Linus a criar o Linux foi seu contato com o Unix na universidade. O Unix, um sistema operacional extremamente inovador, tinha como principais características a execução de vários programas simultaneamente, através de um processo conhecido como multiprogramação, que mantém os programas passando por um ou mais processadores de tempos em tempos, de modo que o usuário tem a sensação de que todos os processos estão de fato executando ao mesmo tempo. Tal método é conhecido como multitarefa preemptiva e é adotada pela maioria dos sistemas operacionais modernos, como o próprio Linux. Outra característica do Unix era o suporte a múltiplos usuários, o controle de permissões e o protocolo de rede TCP/IP, que hoje é o dominante graças ao crescimento da internet. Como o Unix não possuía versões para computadores de pequeno porte, foi criado para os estudantes um Unix capaz de executar em PCs como o 386. Como o Unix era muito limitado, Linus decidiu criar outro sistema operacional que executasse também no IBM PC, porém que fosse mais poderoso. No início, Linus chegou a chamar o Linux de um Minix melhor que o Minix. Se você tem curiosidade sobre o Minix, saiba que ele voltou a ser mantido, estando na versão 3. O endereço de acesso é o www.minix3.org. Você pode inclusive testá-lo usando um Live CD, sem a necessidade de instalação. O kernel do Linux, assim como o Minix, foi então desenvolvido para ser similar ao Unix, mas executar em processadores x86, isto é claro, inicialmente. Curiosamente, o sistema foi batizado de Phreax, e por uma brincadeira de Aren Lenk em unir os nomes Linus e Unix, como Linux, num diretório de FTP onde armazenava o Phreax, fez com que o novo nome acabasse sendo adotado. Linux fora criado, mas por ser apenas um sistema operacional, ainda não tinha aplicativos. Nesse ponto entra em cena o projeto GNU. O projeto GNU queria desenvolver um sistema operacional semelhante ao Unix, porém livres. Foram desenvolvidas então uma série de ferramentas semelhantes às do Unix, que ficaram conhecidas como ferramentas GNU, e um kernel chamado Hurd, que infelizmente era extremamente instável e apresentava uma série de problemas. O projeto GNU e Linux perceberam que poderiam unir o útil ao agradável, dando origem ao termo GNU Linux, que é o termo que se aplica à grande maioria das distribuições Linux, pelo menos do ponto de vista de programas instalados. O criador do projeto GNU é Richard Stallman, o mesmo idealizador da licença GPL, que foi então adotada pelo Linux. Richard Matthew Stallman nasceu em Nova York, filho de Alice Lippman e Daniel Stallman. Seu primeiro acesso a um computador aconteceu em 1969, no seu primeiro ano do curso médio. Em 1985, Stallman publicou o Manifesto GNU, que delineou sua motivação para criar um sistema livre chamado GNU, que seria compatível com Unix. Logo após, incorporou a Fundação Livre FSF, Fundação do Software Livre. Em termos gerais,
A licença GPL, que é adotada pelo Linux, garante 4 liberdades. 1. A liberdade de executar o programa para qualquer propósito. Esta é a liberdade número 0. 2. A liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo para as suas necessidades. Essa é a liberdade número 1. O acesso ao código-fonte é um pré-requisito para esta liberdade. A liberdade de redistribuir cópias, de modo que você possa ajudar o seu próximo. Liberdade número 2. A liberdade de aperfeiçoar o programa e liberar os seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade se beneficie deles. Liberdade número 3, sendo também o acesso ao código-fonte um pré-requisito para esta liberdade. Uma vez que o Linux era apenas um kernel, era preciso instalar um carregador de boot, apontando para um kernel num disco que deveria ser formatado em formato adequado, e unindo isso à necessidade de compilar este kernel. E qualquer programa que fosse ser instalado como um simples shell tornava a instalação do Linux um projeto para desenvolvedores. Surge então a ideia de um projeto conhecido como MCC inteiro em Linux, que foi a primeira distribuição Linux. Como o Linux era livre, era permitido redistribuí-lo com algumas modificações ou personalizações, bem como distribuí-lo pré-compilado. Tal projeto facilitou a instalação do Linux. MCC inteiro em Linux era basicamente um Linux pronto para usar. Depois do MCC inteiro em Linux, surgiram muitas distribuições Linux. Vamos agora falar de algumas das principais, como o Debian, o Red Hat, o Slackware, o OpenSUSE e o Ubuntu. Debian GNU Linux 1.3.1. O Debian GNU Linux é uma das distribuições Linux mais influentes. É considerado uma das mais estáveis distribuições do mercado, sendo uma distribuição livre, pode ser baixada gratuitamente. O Debian é, assim, a inspiração da maioria das distribuições Linux, e muitas delas imitaram seus recursos. O Ubuntu é uma das distribuições Linux mais próximas do Debian. Apesar de possuir repositórios diferentes, possui uma árvore de diretórios quase idêntica à do Debian. O Debian tem como lema ser um sistema operacional universal. É uma das distribuições mais utilizadas em servidores, devido à sua confiabilidade, pois no mundo Debian os pacotes são mantidos por um longo tempo numa versão mais antiga, que a equipe de instalação de pacotes classifica como estável. O Debian desenvolveu o apt-get, que automatiza as funções de instalação de pacotes. Isto foi herdado pelas distribuições Linux que utilizavam pacotes com extensão .debian e imitado futuramente em outras distribuições com ferramentas similares como o Yum e outros. O apt-get é provavelmente a principal contribuição do Debian para o crescimento do Linux, e é uma peça-chave importantíssima nesse sucesso, porque sem o apt-get ou as ferramentas que foram baseadas nele, instalar um pacote numa distribuição poderia se tornar uma tarefa muito exaustiva, que muitas vezes afastava os usuários das distribuições anteriores à sua era. O Debian possui dois modos de instalação, um que roda sob o modo texto e outro que roda sob o modo gráfico. Veja. O Slackware é a mais antiga distribuição de grande influência que sobreviveu. Foi criada por Patrick Volkerding e teve sua primeira versão lançada em outubro de 1993. Foi feita para ser parecida com o Unix, sendo assim agradável a usuários avançados que estavam migrando do Unix para o Linux. Por este mesmo motivo, Slackware, assim como Debian, passou a ser uma distribuição muito usada em servidores devido à sua flexibilidade. O sistema começa em modo texto, permitindo que o usuário acrescente os elementos que precisa. Modo texto é um modo em que o usuário interage com o computador através de comandos de texto. Vejamos um pouco da instalação do Slackware. Ela apresenta-se em modo texto e é voltada a usuários avançados.
Distribuição Linux Red Hat. O Red Hat é uma das mais tradicionais distribuições Linux de caráter comercial. Assim como o Debian, dela foram derivadas muitas distribuições Linux, como a distribuição brasileira Conectiva, que foi comprada pela Mandrake, dando origem ao Mandriva, uma distribuição francesa, também inicialmente baseada no Red Hat. Fácil de usar e poderosa, o Red Hat uniu o Linux ao seu suporte comercial e há ferramentas comerciais pré-instaladas. No início, o Red Hat foi muito mais influente que hoje, sendo uma das distribuições mais utilizadas devido à sua facilidade para a época. O Red Hat foi uma das primeiras distribuições que provaram que o sistema operacional GNU Linux estava pronto para o usuário final. Possui versões para servidores e workstation. Utiliza pacotes de extensão RPM, ao invés dos de extensão .deb utilizados no Debian. Apesar de existirem ferramentas que permitem a instalação de um programa compilado para o Red Hat no Debian, são distribuições diferentes entre si, quanto à instalação de programas. Na carência de uma ferramenta semelhante ao apt-get, o Red Hat adotou o Yum, uma ferramenta que estava sendo desenvolvida para uma outra distribuição Linux, chamada Yellow Dog Linux, que também utilizava pacotes do formato RPM. Na instalação do Red Hat, logo se percebe uma maior comunidade unida à facilidade. Distribuição Linux OpenSUSE. Uma distribuição patrocinada pela Novell, que inicialmente era de caráter comercial, se chamava SUSE. Como recurso principal, possui um programa de administração e manutenção chamado YaST, que facilita em diversos pontos a distribuição. Ele também permite a instalação de programas de forma gráfica, e é uma das principais características que levaram à popularidade da distribuição. Instalação do OpenSUSE. O OpenSUSE possui o seguinte aspecto durante a instalação. Finalmente, vamos falar do Ubuntu, uma distribuição baseada no Debian. É a distribuição mais popular do mundo, sendo a primeira colocada no DistroArt. Utiliza pacotes Debian, isto é, de extensão .deb, para instalar programas, porém, através de um repositório próprio. Possui ferramentas gráficas de configuração, eliminando quase que totalmente o uso do terminal. Sua proposta é oferecer um sistema operacional que possa ser utilizado por qualquer pessoa sem dificuldade. O nome Ubuntu pode ter dois significados: humanidade com os outros, ou sou o que sou pelo que nós somos. Por ser uma distribuição amigável e de fácil aprendizado, utilizaremos o Ubuntu no módulo Administração de Sistemas Linux. O Ubuntu também auxilia a compreensão de outras distribuições baseadas em Debian e nos leva a um conhecimento mais consistente para futuramente aprender Debian, caso você opte em fazer o curso Administração dos Servidores, que é feito sobre o Debian. A instalação da distribuição Linux Ubuntu é extremamente fácil, oferecendo opções de fácil compreensão e permitindo inclusive manter o Windows instalado. Vamos aprender agora alguns conceitos básicos. Kernel. Kernel é um conceito que não deve ser ignorado se estamos aprendendo Linux. Traduzido, quer dizer cerne ou núcleo. O kernel é o núcleo, isto é, a base de um sistema operacional. O kernel faz a comunicação entre os programas e os componentes de uma máquina, isto é, o kernel faz a comunicação entre o software aplicativo e o hardware. Por este motivo, há muitos autores que
colocam o kernel como sendo o próprio sistema operacional, pois os programas são executados sobre ele. O Linux é um kernel, que combinado às ferramentas da GNU, torna-se um ambiente operável, além de sistema operacional. Há, portanto, muitos que briguem, dizendo que o Linux não é um sistema operacional, mas se torna um ao ser combinado com as ferramentas GNU, ou seja, GNU Linux, um sistema operacional, e Linux apenas um kernel. Mas como há muita discussão no assunto, é comum chamar o sistema operacional Linux simplesmente de Linux. Arquivos. Arquivo é um local com um nome, utilizado para armazenar dados, como um texto, uma música, um vídeo, uma imagem, etc. Linux quanto a nomes de arquivos. Eles são sensíveis à caixa, ou seja, são case sensitive, o que significa que um arquivo com nome escrito em minúsculo é diferente de um arquivo com o mesmo nome escrito em maiúsculo. No Linux, os nomes de arquivos podem ser compostos, isto é, com mais de uma palavra. Eles também possuem permissões quanto a usuários e grupos, como veremos nas próximas aulas. Extensão de arquivo. Ela serve para identificar o tipo do mesmo. Por exemplo, teste.txt, arquivo de texto simples, index.html, página web, track01.mp3, arquivo de música no formato mp3. Na figura a seguir, esquematizo como fica o nome do arquivo. No exemplo, tenho o arquivo planilha escola 2. Ele termina em .xls. Isso significa que possui extensão GLS, indicando que seja um arquivo de planilha. O próximo arquivo, chamado template.odt, é um documento de texto do LibreOffice, uma suíte de escritório que concorre com o Microsoft Office. Diretórios. Diretório é um local com um nome, assim como um arquivo. Porém, ao invés de armazenar dados, ele armazena arquivos ou outros diretórios, chamados subdiretórios. Eles também são conhecidos como pastas. Nomes de diretório são case sensitive. Portanto, um diretório que tem o mesmo nome, porém escrito em maiúsculo, é diferente de um diretório com o mesmo nome, escrito em minúsculo. Também podem possuir nomes compostos e permissões. Não é permitido existirem dois arquivos com o mesmo nome no mesmo diretório, exceto que eles possuam a diferença de caixa. Por exemplo, um arquivo que tem nome escrito em maiúsculo e outro em minúsculo, o que para o Linux é o mesmo que não ter o mesmo nome. Como você pode ver, os diretórios são representados pelos ambientes gráficos, incluindo do Windows, como se fossem pastas, uma forma mais simples de se compreender o conceito. Agora que você já sabe o que são arquivos e diretórios, um conceito importante a estudar é o da árvore de diretórios. Estudar a árvore de diretórios de um sistema operacional facilita em sua compreensão e manutenção no futuro. A árvore de diretórios raiz de uma distribuição Linux que seja baseada em Debian apresenta-se deste modo. Na figura, a exibição da árvore de diretórios do Ubuntu, uma distribuição baseada em Debian, utilizada para o curso de administração de sistemas Linux. Diretório /bin. O diretório /bin contém arquivos executáveis de comandos essenciais do Linux. Arquivos executáveis são arquivos principais de um programa, permitindo sua execução, e normalmente podem ser chamados pelo seu nome na linha de comando. Observe o programa gzip que coloquei em destaque. Ele é um compactador de arquivos, usado pelo programa de empacotamento tar. Entre outros que podemos citar nesta listagem, é o programa comando cat, que permite exibir o conteúdo de um arquivo, e também o programa ls.
que é no Linux utilizado como um comando que lista os arquivos em um diretório. O diretório /sbin é como um irmão para o diretório bin, pois também contém executáveis, porém de comandos administrativos básicos do Linux. Em destaque, o utilitário fdisk, que é um particionador de discos, sendo bastante diferente do fdisk do MS-DOS. Posso ainda destacar outros aplicativos, como o utilitário badblocks, capaz de encontrar defeitos em discos, e o utilitário ifconfig, que pode configurar uma interface de rede pela linha de comando. Um diretório que possui arquivos extremamente essenciais é o diretório /lib. Ele contém binários de bibliotecas. Bibliotecas são trechos de código compartilhado entre muitos programas, sendo fundamentais para seu funcionamento. O diretório /lib possui bibliotecas utilizadas normalmente pelos programas que estão em bin e /sbin. Em destaque, coloquei a biblioteca libic.so.6, ou seja, glibc, uma biblioteca fundamental ao funcionamento de programas GNU, como o gzip e o lst, visto no slide anterior. /boot. Você se lembra do kernel, que é o núcleo de um sistema operacional? É no diretório /boot que encontramos o Linux em si mesmo, isto é, o núcleo do Linux. Veja o arquivo que destaquei na figura, vmlinux 2.6.32-32 generic. Este é o binário do Linux, e o número que o acompanha, sua versão. Outros arquivos importantes desse diretório são provavelmente os initrds, que são arquivos que contêm um handdisk inicial, que auxilia na inicialização do Linux. Também há um diretório grub, que contém um carregador de inicialização chamado grub. Ele possibilita escolher entre o Linux e vários sistemas que estejam instalados. /etc. O diretório /etc contém configurações. Os arquivos desse diretório lembram os arquivos .ini do Windows e geralmente são editados usando um editor de textos comum. Um editor de textos comum é aquele que não possui formatação de texto, isto é, não possibilita vários tipos de formatação, como negrito, itálico, fontes alternadas e outros. Exemplos de editores de texto comum são o Nano e o gedit, que veremos nas próximas aulas. No Windows temos como exemplo o edit e o bloco de notas. Na figura de exemplo, destaquei o item resolve.conf. Este arquivo de texto comum contém as configurações de DNS. DNS são servidores que traduzem nomes em IPs. Entenderemos mais sobre isso no básico de rede que teremos. O Windows também possui essas configurações, mas em outros lugares do sistema. Diretório Home. Parecido com o Documents and Settings do Windows, o diretório Home contém as pastas e configurações pessoais dos usuários. O diretório pessoal de cada usuário recebe o nome do usuário como mostra a figura. E quando estes usuários estão logados, normalmente só podem gravar em sua própria pasta pessoal. Na figura destaca a pasta pessoal de um usuário chamado Cibele. Diretório var. Ele guarda arquivos variáveis, como logs, que são relatórios do sistema e dos programas, cache e spool de impressão, isto é, fila de impressão dos programas. Destaco na figura o subdiretório log, que guarda relatórios, e também mostro o diretório cache, que guarda cache de programas, e o diretório backups, que guarda backups.
Diretório TMP. Ele guarda arquivos temporários, semelhantemente ao diretório Windows Temp. Eles são arquivos usados por programas em tempo de execução e normalmente tornam-se desnecessários quando esses programas são finalizados. Destaco na figura um subdiretório que está guardando arquivos temporários do programa SSH. Diretório /proc. O diretório /proc é um ponto de montagem. Veremos mais sobre pontos de montagem nas aulas. Ele é dinamicamente preenchido pelo kernel. Contém informações do computador e variáveis que podem ser mudadas em tempo de execução. No conteúdo típico do diretório proc, deixo em destaque o arquivo CPU-info, que passa informações do processador. Diretório /dev. O diretório /dev contém arquivos de bloco especial. Esses arquivos permitem o acesso binário a dispositivos quando visualizados ou escritos. Pode ter seu conteúdo gerado dinamicamente pelo programa UDEV. Na figura, deixo em destaque o item CD-ROM. Este arquivo de bloco especial, ao ser acessado, não mostra seu conteúdo, mas o conteúdo do CD-ROM, de forma binária. Diretório /USR. Contém programas maiores, como programas da interface gráfica, arquivos de imagem, ícones e outros. Em destaque, o diretório /USR/lib, ou seja, o diretório lib, que é um subdiretório do diretório USR. O diretório lib contém bibliotecas utilizadas por programas contidos no diretório bin do diretório USR e no diretório sbin do diretório USR. No diretório share encontramos arquivos independentes de arquitetura, como imagens, ícones, fundos de tela. No diretório src, código-fonte de programas. No diretório games, jogos. No diretório include, encontramos bibliotecas em sua forma código-fonte, ou seja, chamados headers, que são funções e procedimentos que são utilizadas por programadores e também na compilação de programas. Diretórios /mnt e /media. Eles contêm os chamados pontos de montagem. Os pontos de montagem permitem o acesso não binário a pendrives, leitores de CDs, DVDs, discos e partições. Entenderemos mais sobre os pontos de montagem em momento oportuno. Outros diretórios importantes. /sys. Semelhante ao /proc, o diretório /sys é gerado pelo kernel e era antes uma divisão de /proc, fornecendo dados e variáveis do sistema. /srv. Diretório criado para substituir /var no fornecimento de arquivos à rede para diversos serviços. Ainda hoje, é comum que serviços de rede compartilhem arquivos em /var, como por exemplo o servidor Apache 2, compartilhando uma página web por /var/www. Como exemplo de uso de /srv, podemos citar o ProFTPD, que veremos nas próximas aulas. /SELinux, camada de segurança extra SELinux. /root. No Linux, há um usuário chamado root, que tem permissões totais sobre o sistema, enquanto outros usuários possuem permissões limitadas. O usuário root não possui sua pasta pessoal dentro de /home, como os demais usuários, por uma questão de segurança. Parabéns, você terminou a primeira aula. Não se preocupe em entender tudo agora. À medida que prosseguimos os estudos, os assuntos tratados ficarão mais claros. Aprendemos o que é Linux, tivemos um breve apanhado da sua história, além de conhecer a árvore de diretórios básica. Agora iniciaremos a prática, começando com a instalação da distribuição Linux Ubuntu. Bom estudo!